Leitura 2 do livro Segredos de uma Mente Milionária. E aqui, pessoal, vou fazer um acordo com vocês. Sempre que eu falar entre parênteses, é porque é algum comentário meu e não do livro. Combinado? Então vamos lá. Parte 1. O seu modelo de dinheiro. Vivemos num mundo de dualidades. Alto, baixo, claro, escuro, quente, frio, rápido e lento, direita e esquerda. São alguns exemplos dos milhares de polos opostos com que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível haver um lado direito sem que haja um lado esquerdo? Sem chance. Portanto, se existem regras externas para o dinheiro, há também regras internas para ele. As primeiras envolvem aspectos essenciais, como o conhecimento comercial, administração financeira e estratégias de investimento. Mas não menos fundamental é o jogo interno. Vou fazer uma analogia com o carpinteiro e suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele. Porém, ser um carpinteiro de primeira categoria capaz de utilizá-las com a habilidade de um mestre é ainda mais importante. Entre parênteses aqui. Para ficar mais claro, ter um violão me torna uma grande musicista? Acredito que não, né? Exige muita prática também. Fecha parênteses aí. Eu sempre digo, não basta estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa no lugar certo na hora certa. Quem é você, então? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos e as suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo e do desconforto? Você consegue ir para frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? Entre parênteses, quem é você na fila do pão, meu querido, minha querida? Que padaria que você tá? Fecha parênteses. O fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Stuart Wilde, um dos meus escritores favoritos, apresenta a questão da seguinte maneira: a chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você. E quando elas aparecem, fature. Princípio de riqueza. O primeiro. Os meus rendimentos crescem na medida em que você cresce. De novo, os seus rendimentos crescem na medida em que você cresce. Parênteses. Só tem como uma coisa acontecer se outra vem. Faz sentido? Fecha parênteses. Por que o seu modelo de dinheiro é importante? Você já ouviu falar de pessoas que desabrocham financeiramente? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo? Ou começam aproveitando uma excelente oportunidade e em seguida deixa o bolo desandar? Abre parênteses aqui. Aquela galera que ganha na Mega Sena ou coisa do tipo. Aí ganha milhões, o dinheiro acaba e aí a pessoa no final das contas está devendo muito mais do que antes de ganhar na Mega Sena? Fecha parênteses. Agora você sabe qual é a verdadeira causa desse problema. Por fora, parece uma sorte. Mas uma oscilação na economia, um sócio desonesto, seja lá o que for. Por dentro, porém, a questão é outra.
É por esse motivo que, se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Um exemplo são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acaba voltando a seu estado financeiro original, isso é, a ter a quantidade de dinheiro com a qual conseguem lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre o contrário. Repare que, quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele a refaz em pouco tempo. Nesse aspecto, Donald Trump é um ótimo exemplo. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. 2 anos depois, recuperou tudo e até conseguiu mais. Como se explica esse fenômeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso: a mente milionária. No caso de Trump, a sua mente bilionária, é claro. Você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um bilionário? Como você acha que ele se sentiria a respeito do seu sucesso financeiro e se o seu patrimônio líquido fosse de US$ 1.000.000? Provavelmente arruinado, um completo fracasso financeiro. Isso acontece porque o termostato financeiro do Trump está regulado para produzir bilhões e não milhões. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outras têm um termostato ajustado para criar algumas centenas. Finalmente, existem aqueles cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo do zero. Elas estão congelando e nem sabem por quê. A realidade é que a maior parte das pessoas não atinge o seu pleno potencial, não é bem-sucedida. As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam, e 80% delas nunca se considerarão de fato felizes. O motivo é simples. As pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente. Quase dormem no ponto. Trabalham e pensam no plano superficial de vida, baseada somente no que vem. Elas vivem estritamente no mundo visível. As raízes geram o fruto. Imagina uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles, e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos, ou que o seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que os geram. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. E o que isso significa? Isso quer dizer que, se você quer mudar os frutos, primeiro você tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Princípio de riqueza. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes.
Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Abre parênteses de novo. Eu quero ter uma plantação de laranjas. Porém, eu plantei chuchu, mas eu quero uma plantação de laranja. Faz sentido? Fecha parênteses. Algumas pessoas dizem que é necessário ver para quê? A pergunta que tenho para elas é: por que você paga a conta de luz? Mesmo não vendo eletricidade, você com certeza percebe e utiliza o poder que ela tem. Se não estiver muito certo acerca de sua existência, experimente colocar o dedo na tomada. Garanto que a sua dúvida desaparecerá imediatamente. Aprendi com a experiência que as coisas que não vemos são muito mais poderosas do que as que vemos. Talvez você não concorde com essa afirmação, mas tenho certeza de que você sofrerá se não aplicar esse princípio na sua vida. Por quê? Porque está indo contra as leis da natureza, que dizem que o que está embaixo do solo gera o que está em cima dele. O que é invisível cria o que é visível. Como seres humanos, não estamos acima da natureza, somos parte dela. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, do nosso mundo interior, a vida flui suavemente. Se não fazemos isso, a vida se torna difícil. Em toda floresta, fazenda, pomar, é o que está embaixo da terra que gera o que está na superfície. Portanto, é inútil concentrarmos a atenção nos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão pendendo dos galhos, mas podemos modificar os que ainda vão nascer. Por isso precisamos cavar a terra e reforçar as nossas raízes. Uma das coisas mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano de existência. A nossa vida acontece em pelo menos 4 reinos distintos. Esses 4 quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. Vou mostrar para vocês. Tá aqui. Se quiser saber mais, procura no livro Se Vira. Pipoca não tem perna e pula. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros 3. Suponha que você tenha acabado de escrever uma carta no computador. Você aperta a tecla imprimir e esta carta aparece na impressora. Em seguida, você examina a página e encontra um erro de digitação. Você apaga o erro, redigita a palavra corretamente, depois manda imprimir outra vez. E lá está o mesmo erro. Mas como pode ser? Afinal, você acabou de corrigir. Então você apaga a frase toda. Até consulta as 300 páginas do manual chamado Corrigindo Erros de Digitação com Eficácia. Pronto, agora você tem todas as ferramentas e o conhecimento de que precisava. Aciona o botão imprimir e lá está o erro de novo. Ah, essa não. Você grita perplexo. Não é possível! O que está acontecendo? Será que entrei na 5ª dimensão? O que está acontecendo é que o problema está no programa usado para escrever a carta. Os mundos mental, emocional e espiritual. Se o programa não registrar a correção, a impressão, o mundo físico continuará saindo com erro. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o peso é resultado. Vivemos no mundo de causa e efeito.
Princípio de riqueza. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Você já ouviu alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Na verdade, ela nunca é um problema, e sim um sintoma no que está acontecendo embaixo da terra. A falta de dinheiro é o efeito, mas onde está a causa? Ela se resume ao seguinte: a única maneira de mudar o mundo exterior é modificar o seu mundo interior. Quaisquer que sejam o seu resultado, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se sempre de que o mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim. Faz sentido isso, pessoal? Faz sentido? Lembrando, deixa seu like aí, deixa seu comentário, compartilha com a primeira pessoa que vier aí na sua cabeça e faça uma pergunta de novo. Isso tudo que eu li faz sentido? Bora começar a pensar que o que acontece fora é resultado do que acontece dentro? Bora começar? O que você acha de deixar um comentário aí embaixo e puxa, acredito que esse resultado que eu tô tendo pode ser consequência desse pensamento, dessa atitude, desse hábito. Bora?